Alguma vez você já se viu em alguma situação que forçosamente você foi levado a entrar numa caverna, ainda que existencial? Pois bem, eu acredito que todos nós que estamos enfrentando uma pandemia já há praticamente 1 ano e meio, seja por esse motivo ou por outro qualquer motivo que tenhamos enfrentado na vida, em algum momento fomos levados, fomos empurrados pelas circunstâncias a entrar numa caverna existencial, numa caverna até física e real, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da dúvida, por causa da falta de perspectiva em relação ao futuro. Pois bem, essa é uma experiência que nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós estamos livres de ter que enfrentá-las. No entanto, meu propósito nesse vídeo é compartilhar com você algumas coisas que acontecem dentro da caverna. Quando nós somos empurrados para entrar numa caverna, a caverna do medo, da desistência, da frustração, do desânimo, enfim, seja ela qual for, todos nós teremos que enfrentar algumas realidades, algumas verdades que certamente acontecem em qualquer caverna que o homem entra. E são exatamente essas verdades que eu quero compartilhar com você aqui, porque a palavra de Deus também nos ensina, a palavra de Deus nos fala acerca de um homem, um profeta do Velho Testamento, que foi levado por causa do medo e da insegurança a entrar numa dessas cavernas. E esse homem é o profeta Elias. Muitos de nós conhecemos Elias. Elias foi um dos homens que certamente experimentou um dos maiores avivamentos que essa terra já pôde experimentar e já pôde provar. No entanto, diante de uma ameaça, de um risco de morte, esse homem foge da ameaça de uma mulher, Jezabel, e a palavra de Deus diz que ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar a uma caverna onde ele entra. E depois de ter provado e experimentado um dos maiores avivamentos, esse homem é levado numa verdadeira caverna existencial de medo e de desistência. Porém, quando nós olhamos para a história desse homem, nós aprendemos 3 coisas que acontecem dentro da caverna e que o meu propósito, na verdade, ao compartilhar essa reflexão com você, é motivá-lo a sair da caverna, porque dentro da caverna não existe absolutamente nada de bom que possa acontecer. Na verdade, a nossa mudança de vida, a nossa transformação acontece quando nós nos propomos a sair da caverna. Por isso, o tema desse vídeo é exatamente esse: saia dessa caverna. Saia dessa caverna que a frustração, que a pandemia ou que as circunstâncias lhe colocaram, porque essa caverna é um risco, é um perigo na sua vida. Pois bem, quando eu olho para a história do profeta Elias, eu vejo 3 coisas que acontecem quando a gente entra numa caverna existencial. E a primeira delas é experimentar um sentimento de solidão. Isso mesmo, o ser humano foi criado e foi feito para viver em família, para viver com conexões, daí o valor da igreja, daí o valor da família da fé. E quando nós entramos nessa caverna, nós experimentamos um sentimento de solidão muito grande. Quando a gente olha para o profeta Elias, a gente vê exatamente num dos seus discursos, quando ele está conversando com Deus, ele diz: eu fiquei só, eu estou só. Pois bem, quando nós entramos nesse tipo de caverna, nesse tipo de realidade, nesse tipo de circunstância, o primeiro sentimento que invade o nosso coração é o sentimento de solidão, porque de fato e de verdade, quando nós nos isolamos, quando nós entramos numa caverna, nós realmente estaremos sozinhos. E eu estou falando aqui do ponto de vista físico. Você não foi criado para viver encavernado, você não foi criado para viver sozinho, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E assim como havia um perfeito relacionamento na criação, Deus disse: façamos
Toda vez que Deus criou algo que os nossos olhos podem contemplar hoje, inclusive você e eu, nós estamos diante de um verbo que é colocado exatamente façamos. E não eu vou fazer, mas façamos. Ou seja, nós precisamos viver em família, nós precisamos viver as conexões. Então, saia dessa caverna, não viva essa solidão com um prazo sem validade. Há muita gente que está encavernada por causa dessa pandemia, e eu não estou com isso dizendo que a gente precisa ser irresponsável e viver a vida como se tudo estivesse normal. Não. No entanto, nós também não podemos parar a vida, não podemos nos encavernar, porque dentro da caverna não haverá nenhum tipo de transformação na sua vida. Então essa é a primeira coisa que acontece dentro da caverna, é experimentar um sentimento de solidão. Quando o profeta Elias diz, eu estou sozinho, você deve ver isso na sua Bíblia, depois você pode conferir. 1 Reis capítulo 19, versículo 8, conta essa história, e quando Elias diz assim, eu estou sozinho, no final do texto Deus diz assim, não, você não está sozinho, sai dessa caverna e vai fazer o que eu te chamei para fazer, porque eu conservei 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal e que vão se juntar a você nesse propósito. Então você não está sozinho, há uma multidão de gente que está aí fora se movendo e conta com você para fazer parte dessa equipe e desse projeto que Deus tem estabelecido. Mas há uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você, de coisas que acontecem dentro da caverna, pelas quais você precisa tomar uma decisão ainda hoje de sair e de romper e de viver o extraordinário que Deus tem para você viver. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que na caverna há confronto. Nenhum ser humano gosta de ser confrontado com a realidade na qual está vivendo. No entanto, Elias, quando está dentro daquela caverna, a primeira pergunta que Deus faz para Elias é, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Nós somos confrontados com uma pergunta, o que é que você está fazendo dentro da caverna? Eu não te criei para viver dentro dessa caverna, eu estou dando uma ordem para você. Deus diz para Elias, sai, porque eu tenho um projeto, eu tenho um propósito para realizar através de você, e esse projeto só vai se realizar através de você. Deus diz para ele, olha, existem reis que precisam ser ungidos, e eu quero dizer para você nesse dia que existem vidas que precisam ser tocadas e transformadas, e só poderão ser tocadas e transformadas através de você, através do seu chamado, através do projeto que Deus tem na tua vida. Então seja confrontado com a mesma pergunta nesse dia, o que é que você está fazendo dentro da caverna? Eu sou com você, e da mesma forma como eu te usei para produzir um dos maiores avivamentos que essa terra experimentou, eu quero te usar para ungir reis, inclusive aqueles que vão ficar no seu lugar. É isso que Deus fala para o profeta Elias, e é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Saia da caverna. O que é que você está fazendo aqui? Eu não te mandei para este lugar, eu não te trouxe para esse lugar. Você veio por causa das suas escolhas e por causa das suas decisões. Sabe, querido, mas há uma última verdade que eu quero compartilhar com você aqui, que acontece dentro da caverna, e que nós precisamos nos conscientizar disso, porque dentro da caverna corremos riscos incríveis, os quais Deus não deseja e nem eu desejo que você incorra, que você sofra. E a terceira coisa que acontece dentro da caverna é engano. Dentro da caverna você corre o risco de ser enganado, de ser ludibriado, de perder o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho interessante que quando Elias está dentro da caverna, a palavra de Deus diz que acontece um terremoto. Ali naquele lugar onde o profeta está, ali há uma manifestação de fogo. Eu não sei como foi essa manifestação, mas a Bíblia fala que houve fogo naquela caverna, houve fogo naquela circunstância, e a palavra de Deus também diz que houve um vento muito forte naquele lugar. E eu queria que você mentalizasse e que você se visse nessa caverna, onde há um terremoto, onde há um fogo, onde há um vento, mas a palavra de Deus diz assim, olha, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento e Deus não estava no fogo. A gente muitas vezes
corre o risco de entrar numa caverna e de achar que Deus entra nessa caverna com a gente e que todas as experiências que a gente está experimentando dentro da caverna, elas são provenientes de Deus. E eu quero dizer para você, você corre um risco de ser enganado, porque Deus não estava nem no fogo, nem no vento e nem no terremoto, mas quando ele diante da presença de Deus, a Bíblia fala que ele ouve uma voz suave e tranquila, dizendo para ele exatamente: sai dessa caverna. E quando ele sai da caverna, ele sai em direção à boa, perfeita e agradável vontade da vida, da vontade de Deus para a vida dele. Olha, querido, eu quero dizer para você que você não pode viver eternamente dentro dessa caverna. Há um chamado de Deus, há um propósito de Deus, há um projeto de Deus que precisa ser vivido, e ele só pode ser vivido por você, e você não pode vivê-lo dentro da caverna. Por isso a minha palavra para você e a minha oração nesse dia é: sai dessa caverna, sai dessa crise, sai dessa circunstância. O Senhor é contigo da mesma forma que ele foi com o profeta Elias. Ele é conosco, e nós estamos para produzir o maior avivamento que essa terra já experimentou e já provou, muito maior do que aquele que foi promovido, que foi produzido pelo profeta Elias. Eu quero orar para abençoar a tua vida, pedindo que Deus projete luz sobre você e você tome uma decisão ainda hoje de sair dessa caverna, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida do profeta Elias. Eu te agradeço por essa porção da tua palavra que traz tanta inspiração no nosso coração, no sentido de nos conscientizarmos e de nos levarmos a uma atitude de sairmos dessa caverna para vivermos o extraordinário de Deus. Eu quero abençoar cada vida que, quer seja por medo, por timidez, quer seja por insegurança, está encavernada, que a tua boa mão possa alcançá-los e possam trazê-los para fora, Pai, para viverem o melhor de Deus nesses dias e produzirem o maior avivamento que essa terra vai ver. Eu quero abençoar cada vida e cada família em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, querido, e vem para fora.